Bom, galera, salve, salve. Então, como é que era, né, esse trabalho de pessoas escravizadas dentro das regiões de mineração? Vamos lá? Bem, esse trabalho, ele, ele era um trabalho evidentemente extenuante, tá? A expectativa de vida dentro da realidade da escravidão no Brasil, ela sempre foi terrível, né? Digamos que para uma pessoa escravizada alcançar os 30 anos, isso era uma coisa muito difícil, muito rara, principalmente quando você exercia, né, é, o trabalho no campo ou mesmo o trabalho nas áreas de mineração. Vale a pena quando vocês tiverem a oportunidade visitar essas áreas, escolher bons ou boas educadoras, educadores, né? Porque eles acabam te dando uma noção que os livros de história não trazem, né? Muitas vezes não trazem, ou quando trazem, não são livros didáticos voltados para o ensino fundamental ou médio. A escravidão no Brasil, ela foi um episódio de terror dentro da nossa história, de parte dessa história, né? E, e não seria diferente na mineração, tá? Bom, vamos lá, né? Vamos dar mais precisão aí, exemplos para vocês. Os escravizados nas minas, eles eram oriundos principalmente da região que a gente chama ali de predominância da matriz linguística sudanesa ou Yorubá. Algumas pessoas chamam de Yorubá também. Tá? Embora sudanês seja mais amplo e abrangente, visto que a matriz Yorubá ela é uma matriz que está dentro dessa concepção mais ampla e geral, que é de falar sudanês, né? É a região, galera, para vocês montarem aí na sua cabeça ou depois fazer uma pesquisa da, da Nigéria, Costa da Mina, né? Região ali do Rio Níger, né? E por que, né, a pessoa que vai ser escravizada nas minas, aqueles que Portugal tinha predileção, eles eram oriundos dessa região? Porque essa região, historicamente, ela já tinha extração de ouro muito antes de Portugal, inclusive, surgir como país, tá? Isso lá por volta do século XIII depois de Cristo. Então, eram regiões que já tinham um jeito de fazer essa mineração, né? De simplesmente identificar os veios que poderiam ser minerados, os veios que poderiam fornecer, né, esse metal que é o ouro. Então, o reino de Gana, que está ali por volta do século IX, já era conhecido na região por ser grande produtor de ouro, tá? Aí depois Império do Mali, isso continua, né? Aí você vai ter um processo de islamização ali, né, da região de matriz linguística sudanesa e a mineração do ouro continua, né? Depois foi dominada em parte pelos portugueses, enfim. Por que é importante dizer isso para vocês, né? Porque todo know-how, todo conhecimento, toda técnica de trabalho realizado em minas de ouro que foi praticada no Brasil, ela é um resultado do conhecimento das pessoas que para cá vieram e infelizmente foram escravizadas, tá? E quando eu digo isso, gente, eu estou falando de algo integral, eu não estou nem relativizando não, tá? Quando a gente fala das minas, todo o know-how, todo o conhecimento praticado no interior delas
foi um conhecimento de povos oriundos da África. Povos oriundos principalmente dessa região ao sul do Saara, Sahel, né? Essa região de matriz linguística sudanesa. Isso vai deixar também um legado cultural na região, né? O dia que vocês tiverem a oportunidade cultural e não só cultural, desculpa, genético também, né? O dia que vocês tiverem a oportunidade de viajar para Minas, né? De viajar ali para Goiás, Mato Grosso, vocês vão ver que tem uma herança preta, né? Na genética das pessoas, tem uma herança preta na cultura das pessoas, né? Que é algo bem característico do Brasil, né? Mas é muito interessante, né? Porque a população preta do, da, da região de Minas ali, que é o estado que eu conheço, né? Quando você compara com a população preta da Bahia, você vê que tem umas diferenças mesmo, né? Característica da paisagem humana, né? A população de Minas, né? Ela é uma população que não tem uma estatura tão grande, né? E isso certamente é resultado desse momento trágico da história onde pessoas foram escravizadas em Minas, tá? Isso é uma coisa que eu nunca vi em livro didático, né? Mas para vocês terem ideia, havia uma predileção até dentro dessas regiões de mineração pelo uso de trabalho de crianças escravizadas, justamente por conta da estatura delas. Era uma coisa bem cruel, né? A escravidão é uma coisa cruel. Havia até controle de estatura, quando eles percebiam, por exemplo, que uma pessoa em situação de escravidão, um jovem em situação de escravidão, ele estava crescendo demais, né? Atingindo uma estatura que não era interessante para as pessoas que exploravam esse tipo de mão de obra, né, para a elite que explorava esse tipo de mão de obra e os setores intermediários que apoiavam essa barbárie, havia a castração dos garotos. Então, assim, o garoto passou um pouquinho da altura na visão e no julgamento daquele que explorava aquela vida, aquela pessoa, eles eram castrados, né? Da mesma forma como se castra boi hoje, né? Era com alicate mesmo. E horrível, horrível, né? Então, assim, você tem uma série de barbaridades ali dentro daquela realidade, tá? A barbaridade, ela não é uma novidade para vocês, né? O que é importante saber e tem de novidade nesse vídeo é isso. Qual a região que vieram? Né? Tá ali na região, principalmente na região do Sahel, região ali ao sul do Saara, região de matriz linguística sudanesa, da qual o Yorubá, inclusive, faz parte, tá bom? Essa coisa da estatura, né? De repente pode ser importante para vocês e essa questão também de haver um controle, inclusive, coisa abominável, né? Controlar a estatura das pessoas através de castração, né? Bom, as regiões importantes, né? E aí vale a pena trazer um novo tema, né? Quebrar com essa ideia de Minas. Não foi só Minas que teve um grande volume de mineração. Mas Minas Gerais, né, o nome diz muito, né? São lembradas justamente pelo volume de mineração que foi praticada ali dentro da área, tá bom? Mas você vai ter mineração em Goiás, tá? Você vai ter mineração no Mato Grosso. Você tem cidades dentro dessas regiões que indicam, né, esse passado aí de trabalho escravos, de pessoas que foram escravizadas na mineração, tá bom? A mineração, ela vai dividir um pouco, né,
essa questão da riqueza produzida dentro da colônia que os portugueses criaram mediante invasão e genocídio, ela simplesmente vai criar até uma realidade nova quando comparada com a realidade açucareira, tá? Então você vai ter assim, por conta da grande circulação de riquezas, né, dentro dessas cidades que praticam mineração, você vai ter um nascimento, né, de uma certa urbanidade, digamos assim, né? Então você pega os ambientes simplesmente ligados, né, à lavoura açucareira, você tem ambientes bem rurais, né, com relações até muito rígidas, né? A sociedade açucareira ela é muito rígida e definida, né? Você tem ali um nobre português branco, né? Uma sociedade patriarcal, ela é comandada por um homem, ele está no topo da hierarquia do poder dentro de uma vastíssima região, né? Você tem um setor intermediário formado por pessoas brancas ou pessoas que também aí têm uma herança genética ou indígena ou africana ou de ambas, né? E você tem as pessoas escravizadas. E a possibilidade de ascensão ela se torna muito limitada dentro dessa realidade, até porque, né, essa estrutura social ela não foi criada para que as pessoas ascendessem socialmente, né? Nessas regiões nessas regiões de mineração do ouro, né, você vai ter uma espécie de subversão até certo ponto dessa lógica. Isso não significa que as pessoas todas poderiam ascender socialmente. Isso não acontecia, tá? Eu só vou dizer para vocês da seguinte maneira: quando comparada com o ambiente rural, com o ambiente da sociedade açucareira, a sociedade oriunda, surgida da mineração, ela vai trazer um pouco mais de mobilidade, um pouco mais, tá? Quando comparada, e é uma exceção, né? Não é uma norma, é diferente, né? Quando uma coisa é comum, é diferente do quando a coisa não é comum, quando ela é exceção. Então você vai ter dentro da realidade dessas sociedades, dessas cidades, né, que surgiram em torno da mineração, como Ouro Preto, por exemplo, você vai ter, sabe, pessoas que acabaram conseguindo ascender socialmente, né, e se tornaram até escravizadoras também. Você tem isso, tá bom? Assim como no ambiente rural, no ambiente dessas cidades, você vai ter também os quilombos, tá? Então você vai ter justamente esses lugares sensacionais para onde as pessoas que fugiram da escravidão vão passar a viver, se organizar, né, de forma democrática. Muitas sociedades dessas são sociedades matriarcais, né? Já conversei com vocês sobre os quilombos, né? Inclusive era no Mato Grosso que você tinha o quilombo do Piolho, né? Que foi liderado pela Teresa de Benguela. Então, assim, galera, é, você vai ter quilombos próximos dessa região, né? Isso é uma coisa curiosa. E alguns deles, né, tem algumas pesquisas históricas que trazem essa informação. Até estabeleciam relações com algum grau econômico com essas regiões mineradoras. Até porque vai haver uma grande obsessão em torno da produção do ouro e muito pouco cuidado dentro dessas áreas com a produção de outros alimentos, tá? E aí tem uma outra novidade que essa área de mineração acaba trazendo, né, para essa colônia de exploração portuguesa chamada Brasil, que é o quê? Essas áreas de mineração que estão no interior, né, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, elas vão acabar meio que indiretamente integrando a economia da colônia.
Então você vai ter ali uma pecuária, né, que ficava muito ali na região nordestina, produzindo e fornecendo justamente para as áreas, né, para as regiões que tinham pessoas ali na zona açucareira, né, tanto carne, quanto couro, quanto os derivados do leite. Só que quando você tem a mineração, essa produção de gado, ela vai também adentrando para o interior, né? E ao adentrar para o interior, aí é muito louco, né? Ela vai encontrar uma certa facilidade geográfica dada pelo Rio São Francisco, né? Que deságua justamente lá na região Nordeste, mas nasce no estado de Minas Gerais. Mas você tinha, né, essas coisas, essa aproximação dessa economia, dessa pecuária nordestina, mas ao mesmo tempo você vai ter um fornecimento também, né, de carne e insumos de produtores de gado do sul ou mesmo aqui da região sudeste, tá bom? Justamente pelo fato dessas regiões de mineração estarem engajadas, né, nesse extrativismo e abrirem mão de pensar em outras atividades econômicas, tá bom? Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo, né? É dentro de Ouro Preto que surge uma primeira iniciativa aí de independência, né? Então a gente vai falar dela num próximo vídeo, beleza? Fiquem bem aí, galera. Até mais.